acabou por ser publicado, de facto, na altura dos 40 anos. O que é que eu acho que é interessante? Eu penso, e foi aquela conclusão que tirei do estudo, é que, de facto, a coleção marcou uma geração de pessoas, de portugueses, porque ela surgiu numa altura, quando foi publicado o primeiro livro, em que o mundo era bem diferente do que é hoje, do ponto de vista do que existia, ou seja, nós hoje em dia somos inundados, por exemplo, de imagens, de vídeo, por exemplo. Naquela altura não existia nada disso. Um livro como elas criaram, como as autoras criaram, transportava-nos para uma ação que não existia naquela altura. Mesmo a televisão era preto e branco e havia apenas um canal também, por isso eu de facto tenho noção, pelo menos até aos anos 2000, que a coleção teve um grande impacto, como hoje em dia se calhar podem ter para muitos jovens outro tipo de conteúdos, não só livros também, mas também outro tipo de conteúdos visuais que os cative e os interesse. Ou seja, naquela altura isso foi um marco. E elas tiveram o condão, e é muito interessante nós olharmos agora para todo este conjunto que o Nelson criou de capas, ver como elas foram capazes ao longo do tempo de se ir adaptando. Eu, por exemplo, uma coisa que eu notei, eu tenho alguns livros preferidos, depois posso só, eles estão aqui, mas depois explico porquê. Mas eu, quando olho para a coleção no seu todo, por exemplo, talvez por ter feito a investigação, consigo detectar 3 partes. Por acaso elas até estão mais ou menos aqui divididas em 3 partes. Porque se nós olharmos na coleção toda, nós temos ali o número 1 e sensivelmente ali até ao número 20, 24, 25, a coleção, o ritmo das autoras era cerca de 3 livros por ano, 3, 4 livros por ano. Por isso elas começaram a publicar o primeiro, o editor quis que elas fizessem um segundo livro. Porquê? Porque ele queria ter a certeza que elas eram autoras de dois ou mais livros, ou seja, podia de facto criar uma coleção fideliza as pessoas, é como toda a gente gosta, os miúdos gostam de ter coleções de qualquer coisa, seja o que for. Por isso a ideia da editora era, para nós conseguimos ter leitores, vamos criar a coleção. 2 livros, a partir daí o ritmo foi 4 por ano, mais ou menos, 4, 3 por ano. E chegou ali uma altura, ao número 25, em que elas sentiram, pela primeira vez, um sentimento de, se calhar já chega, temos 25 livros, somos professoras, que era a profissão dela, sempre foi, se calhar é melhor parar um pouco. E naquela altura houve um momento de balanço, pensar, mas paramos ou não paramos? Faz sentido parar ou continuamos? E a receptividade que havia naquela altura já, estamos a falar cerca de 10 anos, entre 82 e 90, a receptividade foi de tal ordem e foi tão positiva que elas decidiram continuar. Ok, vale a pena continuar. E enquanto que a partir dali nós temos um registro, a partir do número 25, que eu diria, como leitor, que são os livros que eu mais gosto. Não tanto que estes não gosto tanto ou aqueles gosto menos, não é isso, mas tem a ver com foi com aquela faixa, com aqueles livros que eu comecei a conhecer a coleção, ou seja, eu inicialmente não conhecia estes, eu comecei a conhecer a coleção com o número 29, que era uma aventura fantástica, que me foi oferecido, e eu detestei quando me ofereceram, ou seja, o que é muito curioso, totalmente a ideia, mas porquê? Porque eu estava tão habituado a ler banda desenhada, a ler livros com imagens, cá está a imagem visual, a criar e a ver as personagens de PD, os super-heróis, eu próprio a criar aquelas aventuras, mas que já estavam feitas, e por isso era tão fácil, de repente vem um livro cheio de texto, com uma outra imagem, mas não gostei mesmo nada. Eu lembro perfeitamente que o sentimento não foi nada positivo naquela altura, mas eu tinha 11 anos, mas depois passava um tempo. Houve ali um salto, um momento que eu disse, ok, vou pegar no livro, vou ler, vamos lá ver o que é, e aquilo mudou completamente, porque de repente eu passei a adorar, porque eu acho que dei um salto do ponto de vista de ritmo de leitura, consegui ultrapassar que às vezes algumas crianças não conseguem ultrapassar, que é ficarem um bocadinho presas à necessidade visual e de texto, mas sobretudo da parte visual da banda desenhada. Eu acho que consegui dar um salto, consegui ter vontade de ler mesmo o livro, praticamente só texto, com algumas imagens a ilustrar, e vivi bem com isso. E todos os livros ali daqueles, entre o número 25 e o número 30, 40 e tal, quase 50, foram os livros que eu li mais vezes, ou seja, que me marcaram mais, nomeadamente, de facto, este aqui, Aventura Fantástica, eu li bastante. Depois este aqui, Uma Aventura no Verão, marcou muito, porque eu acho que o livro está muito bem escrito, a forma como as autoras encadeiam uma narrativa com os personagens em diferentes momentos, a capa também é excelente, o lindo, marcou-me também muito. E depois logo a seguir o outro dos Açores, por acaso são os 3 livros seguidos, também marcou quando fui aos Açores pela primeira vez, que quis levar o livro também, porque para mim era muito importante esta ligação aos locais. E depois, de facto, há um aspecto muito curioso, que é a partir ali do número 54, se não me engano, que é o sítio errado, 51, exatamente, 54, nota-se, e eu como investigador nota-se isso, há uma mudança nos livros. Porquê? Tornam-se livros que são já adaptados a uma nova geração de leitores. Os livros são um pouco mais curtos,
As histórias não têm um enredo tão desenvolvido assim e têm momentos de ação mais rápidos também. Faz, no fundo, de forma a cativar os novos leitores. Hoje em dia os leitores são mais exigentes também. E aquilo que se calhar que nós na altura conseguíamos ler um livro ainda com mais páginas, com um enredo mais denso, agora não é tão fácil assim. Por isso dali existe uma evolução do ponto de vista das narrativas. Agora, isso é mau? Não, é evolução. Porque os tempos mudam, as coisas não são todas iguais, nós já não somos os mesmos e de facto o que eu acho muito interessante na Nina Isabel é a capacidade que elas tiveram ao longo do tempo de se ir adaptando aos leitores. Começaram com uma determinada realidade, muitos dos livros que aqui estão, por exemplo, têm alguns, isto não é alguns locais, mas eles começam sobretudo a partir ali daquele meio de irem a muitos outros sítios, para lá daqueles sítios mais próximos que conheciam. Grande parte destas primeiras aventuras passam-se mesmo na cidade, num sítio mais citadino. Depois elas vão evoluindo e de facto depois tem esta panóplia de aventuras muito, eu acho que é inesquecível também. O que mais vos posso dizer, assim de uma forma sucinta, pronto, eu penso que acaba por ser, o que eu acho que o livro pode ser interessante é para quem no fundo ficou marcado pela coleção ao longo do seu percurso, poder aqui ver algumas das histórias que estão por detrás da criação, algumas relacionadas com as viagens que as próprias Isabel fizeram para poder concretizar a coleção, também algumas relacionadas com as ilustrações, por exemplo. Não sei se têm noção, mas posso partilhar uma história engraçada que nos anos 80, quando isto era feito, ou seja, o Arlindo Fagundes é o ilustrador da coleção desde sempre, mas no início, nos primeiros tempos, para as ilustrações chegarem à editora, elas tinham de ser enviadas por internet também, e nem era por serviço postal normal. Existia um serviço que se chamava recovagem, não era por comboio, mas era por autocarro. Então o que acontecia é que o autor, ele vivia em Braga, e vive também na zona norte, e o que ele fazia era, ele fazia as ilustrações, punha nesse serviço, como se fosse um serviço de CTT Expresso, por exemplo, imagina, mas através do autocarro, e enviava essas ilustrações por correio, e depois alguém da editora ia à paragem do autocarro buscar o envelope com as ilustrações, para então depois seguir para a editora. Por isso não era de todo da forma como nós hoje em dia, digamos, conhecemos em termos de recepção desses elementos. Também muito curioso, por exemplo, tal como as autoras sempre gostaram de ir aos locais, na medida possível, quase todas as aventuras têm por base influência de locais reais ou alguns locais que tiveram inspiração de outros reais. No caso do ilustrador, ele também sempre procurou fazer isso. Por exemplo, aquele livro Uma Aventura no Castelo dos Ventos, que se passa em Palmela, o autor, que é do Norte, veio de propósito a Palmela também para poder conhecer o local, perceber os posicionamentos, por exemplo, do castelo e da envolvência, no sentido de perceber de que forma iriam ou não desenhar a paisagem, enquanto que houve outros, agora com o avançar do tempo, por exemplo, o livro Na Pousada Misteriosa, que se passa, se não me engano, em Celurico de Basto. É um livro que, por exemplo, o autor já não precisou de ir ao local. Porquê? Porque hoje em dia, com os avanços tecnológicos, já existe tanta qualidade do ponto de vista de imagem, de fotografias, de paisagens online, que ele naquele caso já não precisou, por exemplo, já foi possível criar sem essa deslocação. Pronto, mas são aspectos também muito interessantes. Pronto, agora não sei, estou disponível para algumas questões, ou que tenham. Vou-me lembrando de certeza mais algumas coisas que depois posso partilhar também. Diga, Lina. Luís, como entusiasta de uma aventura, uma das curiosidades que eu tinha, e depois as autoras não responderam, porque tiveram muitas perguntas, felizmente, enquanto estiveram cá, a cadência dos títulos, tem alguma cadência específica? Eu sei que há ali 2 títulos, por exemplo, das Férias de Natal, representava para a Ana Maria Magalhães as vivências dela na juventude. Mas depois há títulos que vão surgindo. Como é que é a cadência dos títulos? O Luís, como investigador... Aquilo que eu percebi, não há necessariamente uma planificação demasiado atempada dos títulos, ou seja, o que aconteceu foi, o primeiro foi criado mesmo por elas, ou seja, deram um título Uma Aventura na Cidade, e depois o editor disse, escrevam outro. E elas partiram para o segundo de uma recordação, que neste caso Ana se lembrou, das suas férias numa quinta na Entrada dos Montes. E partindo dessas pequenas lembranças, criou Uma Aventura nas Férias de Natal. E de facto, a editora disse, ok, parece-nos haver aqui uma linha que faz todo sentido e vamos publicar. E é importante aqui dizer uma coisa que eu acho que é fantástica na escrita delas, é que se nós lemos o livro, nós não somos capazes de dizer assim, isto foi escrito pela Ana e isto foi escrito pela Isabel.
há um todo uniforme, uma união de duas pessoas que se juntam a uma mesa, o ritmo delas e a forma de descrever é sempre a mesma. Elas vão para a casa da Isabel, em Alvalade, que é mesmo no último andar, sentam-se a uma mesa, é a Ana que escreve, a Isabel acompanha, e as duas vão escrevendo oralmente, mas é sobretudo a Ana, é pela mão da Ana que a aventura é escrita, é sempre assim, à mão, não é feito a computador, não é feito, porque elas depois pedem uma outra pessoa no final para poder passar a computador, ou na altura no início era a máquina de escrever, mas agora a computador. Por isso o ritmo delas sempre foi o mesmo, e neste caso a cadência dos títulos, há aqui algumas que elas partem de facto de vivências, e isso ajuda do ponto de vista depois da criação. O que eu acho aqui curioso, de facto, é que há aqui algumas histórias que têm, de facto, surgem um bocadinho no momento em que surgem. Por exemplo, a aventura no Palácio da Pena surge porque elas são convidadas pelo diretor do Palácio, na altura, uma vez que conheceu o impacto que a coleção estava a ter, disse, olha, venham cá e gostava que fizessem uma aventura no Palácio da Pena. E elas fizeram, pronto, foi no fundo assim. Nas Ilhas de Cabo Verde é um livro fascinante, aliás, eu tenho desejo de nunca fui a Cabo Verde, gostava muito de ir, e só por ver o livro é como se fosse um guia de viagem, está tão bem feito, não só da vertente da história, mas da vertente depois de informativa. Nós ficamos completamente apaixonados para poder ir conhecer aquele território, e está muito bem delineado. Nasceu também do ponto de vista disso, tiveram esse convite, tal como uma aventura em Macau também, porque na altura Portugal estava quase a terminar o período com o território, e elas também fizeram a aventura um pouco antes disso terminar. Por isso, muitos dos livros surgiram por convite, outros são mesmo por ideias que elas de facto foram tendo, e que são maravilhosas. E eu, por exemplo, destacava aqui um livro que na altura do lançamento marcou, e eu acho que toda a gente devia ler, porque é uma aventura alarmante, porque é um livro singular em toda a coleção, é o único livro onde não existe um inimigo, um mal da fita, digamos assim. O mal da fita é um micróbio, porque o alarmante tem muito a ver com a questão podemos fazer aqui um paralelo com a questão da pandemia, algo invisível que nós não vemos. E aquela aventura está tão bem feita, nomeadamente porque se centra muito no foco dos sentimentos, de termos medo de perder alguém, o que é que vai ou não vai acontecer, será que conseguimos salvar aquela pessoa? Ao contrário de muitas aventuras que se centram muito mais na questão dos bandidos, ali uma aventura alarmante tem outro foco. Eu acho que isso é algo que faz sentido, pelo menos, repensar-se e poderem reler também. Outra coisa que eu não tive a oportunidade de perguntar às autoras, mas se calhar o Luís, como entusiasta, pode saber, as personagens nunca tiveram vontade de crescer. Nós continuamos a ver em todos os livros, eu li alguns quando era jovem, entretanto com o crescimento também da minha filha mais velha fui obrigada, entre aspas, a reler, e agora quando nós soubemos que íamos ter a coleção, voltei a reler 2 ou 3 e, portanto, uma das coisas que me faz sempre curiosidade é que as personagens não cresceram, não é? Nunca houve essa vontade também pela parte das autoras. É curioso, no fundo, referir isso, porque isso podemos dizer que temos aqui 3 eixos diferentes em termos de relação de como encarar essa situação. Do ponto de vista das autoras, para poder permitir que a coleção pudesse se vingar no tempo, a questão de manter mais ou menos as idades é um elemento importante. Elas de facto crescem, eu refiro aqui nos textos da apresentação das personagens, elas nos primeiros livros crescem porque inicialmente não havia tanto essa preocupação de as manter na mesma idade. Elas vão crescendo aqui nos primeiros livros, nós vamos claramente percebendo que eles vão mudando de ano, passando de ano letivo, têm um aniversário, então têm mais um ano. Por isso aqui os primeiros livros mais ou menos isso está presente, até pelo menos ali uma aventura na escola. Depois, a partir de certa altura, começa a haver se calhar a preocupação de tentar não ter isso muito presente, de forma a poder prolongar um pouco mais a coleção. E o que é curioso é que a partir ali de uma aventura, ou seja, no final de 2007, 2008, há ou seja, a Caminho é comprada pela Leia, e depois o projeto, uma aventura, no fundo, olha-se novo para o projeto e pensa-se, ok, vai-se continuar, não vai, o que é que vai acontecer? E percebe-se que faz sentido continuar, porque há público, as pessoas estão interessadas, mas continuam a estar interessadas nas personagens como estão. E começa a haver uma mudança gráfica. Se vocês forem observar as ilustrações do Arlindo, interiores, nomeadamente ali até uma aventura, deixa-me ver onde é que ele está, por isso nós temos uma aventura na Amazónia, um pouco antes da Amazónia, pronto. Eu penso que ali até o número 50, mais ou menos próximo do número 50, se forem ver a ilustração gráfica interior dos livros, vão ver que há uma mudança dos livros antes e a partir desse momento, ou seja, percebe-se que tem de haver uma renovação gráfica
tentando manter que a idade seja a mesma, ou pelo menos se mantenha. Porquê? Porque também o foco, os leitores mudam em termos de faixa etária. Enquanto que nos primeiros, nós estamos aqui a falar de jovens, que não era logo no primeiro ciclo, muitos deles era no 5º ou no 6º ano ou no 7º que começavam a ler o livro. A partir dali já há um foco em que a partir do primeiro ciclo, 3º, 4º ano, 5º, 4º ano, comecem a ler. E por isso há necessidade de quê? Renovar graficamente a imagem das personagens, tentando manter uma certa frescura também e tentando cativar para um público um bocadinho mais novo. Pronto, e por isso é que também não há muito interesse em torná-los muito mais velhos também. Por isso, há aqui um interesse que eu acho que vingou bem, e por isso é que de facto as autoras se foram adaptando um bocadinho à evolução dos tempos. Por isso é que estar 40 anos e ter uma coleção a vender presente nas livrarias durante tanto tempo, só mesmo tendo esta capacidade, como elas tiveram editora, de se ir adaptando também, mas mantendo, como disse, uma coerência narrativa muito, muito forte também. Os meninos têm alguma questão? Leram algum livro de uma aventura? Não. Fez parte da infância do meu pai, eu cheguei a ler que estava guardado, só que sem curiosidade. Já não lembro qual é que foi, mas na altura fiquei um bocado mais curioso e sempre os preservei lá. Já não lembro qual foi. Para este público mais jovem, ninguém leu uma aventura? Eu li a aventura, por acaso. Eu também li, mas já foi há muito tempo. Não sei. Eu vi foi mais a série da televisão. Uma coisa assim, sim. Eu li até à edição 10. Sim. Ou número 10. Número 10. Número 10. Pois, porque há livros que são os mais, pelo aquilo que nós sabemos, temos aí a coleção toda à venda, houve livros que se refizeram por quantidade de vezes. O número 1, Uma Aventura na Cidade, vai na 32ª edição. Vários foram feitos, no fundo é um bocadinho, faz parte dos tempos, mas a questão como eles agora estavam aqui a dizer que ou leram pouco, ou já não leram há muito tempo, é perfeitamente natural e não há nenhum problema com isso, ou seja, tem a ver com a evolução natural. O que acontece é a própria editora conseguiu ir renovando, conseguiu ir ajustando, por isso é que de facto eu, por exemplo, se me dissessem hoje, para mim enquanto leitor, os livros agora já não são tão apelativos como eram, porque claro que eu já não sou a mesma pessoa como era antes naturalmente, como investigador não, são excelentes e adoro, de facto e adorei ter trabalhado a olhar e a lê-los. Agora, do ponto de vista do leitor, mas acredito que uma criança de cá está de 4º ano consiga a mesma ficar, até porque eles estão bem escritos. Nem é uma questão de não estar. Só que hoje em dia há uma questão que é fulcral, ao contrário do que era há 20, 30 anos, que é, nós temos muita coisa à nossa volta. Nós somos cativados por muita coisa à nossa volta. E antes não. Antes um livro, poder ter um livro na mão, até mesmo comprar um livro, mesmo quando estes livros aqui saíam, se calhar pessoas de famílias de médios rendimentos poderiam até pontualmente ter um outro livro, mas não era fácil aceder aos livros. Não havia bibliotecas como havia hoje, como há hoje, do ponto de vista de livros e de acesso ao livro. Por isso, eu lembro bem até da minha experiência, por isso, acredito que de facto há aqui uma evolução. O livro continua a fazer todo o sentido, ainda bem que é escrito e elas têm uma enorme capacidade. Acho que ainda vai haver um momento em que vai ser reconhecido todo o talento da Ana e de Isabel e a importância que tiveram na promoção da leitura em Portugal nos últimos 40 anos, mais anos até, porque o trabalho delas foi muito, muito importante, não só na coleção Uma Aventura, elas tiveram outras coleções, fizeram muitos outros trabalhos, têm feito, eu acho que o papel delas para a promoção da leitura em língua portuguesa é fundamental. Eu acho que esta exposição ainda bem que foi feita, porque eu acho que pode ser o primeiro ponto de partida para promover precisamente isso e valorizar o trabalho delas, porque eu acho que aqui é que deve ser posto em prática e é posto em evidência esse trabalho, que é um trabalho excepcional, e depois é espelhado não só para estas aventuras, mas para tudo o que está por trás, feito por elas também. Por isso acho que é algo a reconhecer. Já agora, se me permite, eu faço mais uma chega. As autoras estiveram cá no entroncamento há uns 35 anos. Estava no ciclo e, de facto, foi um fascínio, porque havia uma sala com centenas de miúdos. Há 35 anos. Eu estava no ciclo e elas foram lá fazer uma apresentação e foi um fascínio. Centenas de miúdos adoravam, de facto. Foi um livro que esteve presente na memória de muitas gerações, inclusive a minha e a minha filha que tal, e também já leu outros livros. Portanto, é curioso, foi o acaso ter passado por aqui, mas faz-me recordar aquele tempo em que as duas autoras vieram cá, falaram connosco, assinaram alguns livros, eu tenho 1 ou 2 livros ainda assinados. Sim. Portanto, é interessante este nosso projeto também. Sim.
Não, é sem dúvida, e cá está. Por isso é que também, quando foi escrito este projeto, foi precisamente a pensar em todo este público, ou seja, em todas estas gerações, como eu, como muitos mais, com 30, 40, aos 50 anos, que passaram as coleções para os filhos ou para os netos, e que no fundo as marcaram, porque marcou e também nos ajudou, hoje em dia, se calhar nós conseguimos com os nossos filhos e nossos netos valorizar junto deles a leitura, porque também fomos nós valorizados, com base no trabalho que foi feito, por isso este testemunho é importante também, e hoje em dia eu diria que ainda é mais importante, porque somos tão assoberbados com tanta imagem, vídeo e texto ao mesmo tempo, que ter um tempo para nos sentarmos num cantinho e poder ler um livro e concentrarmos na leitura é um momento muito importante. Eu acho que os livros delas nos permitem isso de uma forma muito evidente também. Então, e o Luís recomenda a quem ainda não leu, mesmo já sendo adulto, que os leia? Eu penso que sim. Acredito que é mais fácil para quem já conhece a coleção poder, no fundo, entrar em muitos dos livros ou ler alguns livros que nunca tenha lido. Eu, para mim, como leitor, faz todo o sentido, sendo que, de facto, para pessoas, digamos, com mais alguma idade, se quisermos assim, ou mais experiência de vida, eu diria que os mais antigos são muito interessantes, e alguns deles estão tão bem feitos que podem perfeitamente, não é por ser comparados, mas podiam estar hoje no escaparate de uma livraria, por exemplo, também a competir com outros livros, por exemplo, policiais ou algo do género. Por exemplo, estou a lembrar ali uma aventura na biblioteca que se centra num bando de trafica carros de luxo. A forma como está escrita a história lança-nos um suspense terrível sem perceber o que é que vai acontecer no final mesmo. Será que eles vão morrer mesmo? Está muito bem feito. Eu, por exemplo, também marcou muito ali a história do Marco do Alto Mar, em que se centra na experiência que a Ana viveu de quase morte no naufrágio. O barco foi ao fundo, ela e os irmãos, e os primos, se não me engano, e eles podiam ter morrido perfeitamente, ela própria teria morrido, e por acaso não aconteceu. E inspirado nessa história, começa logo assim, toda uma aventura que vai até à Antártida, que é brilhante, a forma também como está construída, acho que é fascinante. E depois elas têm este condão de, com poucas palavras, daí é que elas trabalham muito bem em conjunto, com poucas palavras conseguem-nos fazer sentir as coisas, sentir os locais, sentir as histórias, e de facto acho que é mesmo fascinante, por isso sim, recomendo. Mas eu tenho as minhas próprias preferências, mas pronto, acho que cada pessoa terá as suas, e aqui tem uma coisa boa, porque os livros têm um pequeno resumo e a pessoa até pode daí retirar uma ideia de o que é que lhe pode interessar também, acho que é bom. Vou fazer uma pergunta. Estamos no Museu Nacional Ferroviário. Qual é o seu feedback ao livro O Comboio? De Uma Aventura no Comboio? Uma Aventura no Comboio. Eu gosto muito do livro, sendo que o comboio, eu acho que naquele livro, por exemplo, funciona mais como, ou seja, não é o cerne completo da aventura, ainda que parte dela se faça de facto no comboio, que está muito bem urdido, mas é sobretudo, eu acho muito interessante nesse livro, por acaso, eu gosto bastante, aquilo que as autoras fazem da promoção da leitura, curioso, porque naquele livro nós temos uma escritora, a Dora Long, que escreve livros policiais, e depois temos as personagens em redor ali do mistério relacionado com o livro também, e por isso eu acho que é um livro, por acaso, e tem a Cássio Lombardo, que são duas figuras tristes, digamos assim, os maus da fita, mas muito divertidos. Por isso é um livro que eu por acaso gosto bastante, embora acho que o comboio ele passa um bocadinho, por exemplo, o comboio marca mais aqui numa aventura entre Douro e Minho, e vou dizer porquê. Porque neste livro número 6 eles vão para o norte, e vão para o norte porque se vão encontrar com os pais do João, que está imigrado na Alemanha. Os pais são imigrados e vão se encontrar nas férias, e o muito bonito ali é, por exemplo, aquilo que acontece numa paragem de comboio, que é quando as chegadas e partidas, e naquele momento é tão emocionante ver como a avó do João e o João se emocionam bastante com os pais que finalmente encontram na estação de comboios. Por isso, quando eu penso em comboio, se calhar nos livros que aqui estão, associava logo aquele, porque me lembro bem dessa experiência. Está aqui na memória, está, porque me lembro de ficar marcado por isso. Ou então, por exemplo, numa aventura no Porto, quando eles saem na estação de Porto de Campanhã e olham para trás, acho que é uma das gêmeas que olha para trás e diz: este comboio já não nos pertence, algo do género, ou seja, que estivemos aqui, vivemos um momento, convivemos, mas a partir do momento em que vamos agora sair, terminou este momento que nos marcou a todos. Por isso o comboio está presente em muitas aventuras, e por acaso não tanto só naquele, mas em várias também.
Já agora também uma dúvida, estes livros foram traduzidos, alguma edição foi traduzida para outras línguas? Sim, há 4 livros que foram traduzidos, eu lembro que um deles mais recente é Uma Aventura na Madeira para inglês, Uma Aventura no Porto também existe em inglês, e penso que em espanhol, em francês também Uma Aventura em França também foi, e para espanhol eu penso que Uma Aventura em Espanha também, por isso pelo menos em 3 línguas foram, sendo que em inglês houve 3 ou 4 volumes que foram mesmo publicados, nomeadamente para o público, não tanto para ser vendido lá fora, mas para turistas que tivessem interesse em ir aos locais, visitassem locais em Portugal, mas quisessem ter o livro em inglês dessa aventura, sim, mas foram. Mais perguntas? Ninguém tem? Luís. Já não, pronto, eu agradeço a todos também, a vossa E nós presença também, agradecemos e a vocês o também. Luís ter cá estado a tirar-nos algumas dúvidas e a partilhar a sua visão de uma aventura. Está certo, obrigado a todos, está bem, parabéns. E agora vão todos ler uma aventura.